Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Daniel Silveira passou a madrugada na Câmara dos Deputados. Ele se nega a usar tornozeleira eletrônica e afirmou que não irá acatar a determinação expedida por Alexandre de Moraes e que, ao fazer isso, não está descumprindo uma ordem judicial, mas sim cumprindo a Constituição Federal. Nunca o ministro da cabeça de ovo foi desafiado de forma tão contundente. O Congresso está pegando fogo e as próximas horas determinarão o destino não só de um parlamentar que ousou peitar um Supremo togado, mas do país que está sendo literalmente governado pelo STF. No vídeo de hoje vamos entender tudo o que está acontecendo e quais serão os possíveis desfechos dessa história. Mas antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar aí no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui me dê essa moral e se inscreva no canal. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer todas essas coisas que já ajudam bastante. Feito? Então vamos lá. Na semana passada, Alexandre de Moraes determinou que fosse colocada uma tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. O ministro também determinou que ele está impedido de participar de eventos públicos pelo Brasil e que não poderá sair de sua base em Petrópolis por outro motivo que não para realizar suas atividades como parlamentar em Brasília. No entanto, depois de quase uma semana da determinação do ministro, nem a Polícia Federal, nem a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro cumpriram a medida, o que levou Moraes nesta terça-feira a ordenar mais uma vez que Daniel Silveira use a bendita tornozeleira. Diante disso, em ato de protesto, Silveira afirmou que vai morar na Câmara dos Deputados até que o plenário coloque a ordem do STF em votação e decida se a medida terá ou não eficácia. Após esse anúncio, Moraes ficou maluco e exigiu que sua medida seja cumprida imediatamente pela Polícia Federal, mesmo que nas dependências da Câmara dos Deputados. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas agora são exatamente 11 horas e 25 minutos da manhã de quarta-feira. E até este momento a ordem não foi cumprida. Será que finalmente a Polícia Federal vai seguir o princípio de que ordem ilegal não se cumpre? Bom, ontem, em pronunciamento na tribuna da Câmara dos Deputados, Daniel Silveira mencionou alguns dispositivos jurídicos que, no seu entendimento, Moraes estaria passando por cima. Presidente, no dia 25, na calada da noite, mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes, o sujeito medíocre que desonra o STF, adotou medidas protetivas contra este parlamentar. Acontece que monocraticamente e por força própria do judiciário isso não cabe. Ele se esquece do julgamento da ADI 5526, que diz que o parágrafo 312 do CPP, prisão preventiva, não se aplica em hipótese alguma. Vejam bem, grifem, hipótese alguma a parlamentares. Já o artigo 319 CPP trata de medidas cautelares diversas da prisão, só se aplica por força própria do judiciário se atrapalhar direta ou indiretamente o livre exercício do mandato parlamentar, tem que passar pelo crivo da casa obrigatoriamente, isso é regra constitucional. Presidente, eu avoco aqui o artigo 17, a linha G do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira tem que zelar e garantir as imunidades e prerrogativas constitucionais em todo o território nacional. Aqui eu falo em tribuna, não será acatada a ordem do Alexandre de Moraes enquanto não deliberar pela casa. Quem decide isso são os deputados. Alexandre, cumpra a Constituição. Obrigado, presidente. Mesmo após o encerramento dos trabalhos, por volta aí das 22 horas, Daniel Silveira se recusou a sair da Câmara, no que chamou de sessão plenária permanente, até que seja pautado o pedido de sustação da ação penal 1044, que é o processo que levou sua prisão. Agora preste muito atenção nessa sequência de eventos. Queria chamar a população aqui para fazer uma reflexão
na linha do tempo dos acontecimentos do STF. O STF revoga uma decisão e acaba com a prisão em segunda instância. Descondena uma pessoa. Isso, antes ele era favorável à prisão em segunda instância e o Lula é preso. Depois ele muda a decisão, acaba com a prisão em segunda instância, tira o Lula da cadeia, recomeça todos os processos depois de uma condenação já em segunda instância, faz todo um malabarismo jurídico para liberar, para soltar o ex-presidiário Lula. Então olha a sequência. Ele acaba com a prisão em segunda instância, solta o Lula, começa a perseguir deputados de direita. Sim. E atacar o nosso presidente. Olha a sequência. Está muito claro que é uma questão política, é uma questão eleitoral. Querem derrubar o presidente, querem derrotar ele nas eleições, utilizando essas manobras jurídicas que afrontam a Constituição. Alexandre de Moraes, felizmente, é uma vergonha nacional. Ele rasga a Constituição. Bom, para quem não se lembra, no dia 16 de fevereiro, depois de ter feito um vídeo xingando os ministros do Supremo e expondo todas as suas atrocidades, Daniel Silveira foi preso de forma completamente arbitrária e ilegal. Afinal, o artigo 53 da nossa Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. No caso, um deputado que goza de imunidade parlamentar só poderia ser preso se fosse em flagrante por algum crime inafiançável. Mas para poder colocar Daniel atrás das grades, Alexandre de Moraes criou uma verdadeira anomalia que não existe em nosso ordenamento jurídico: o mandado de prisão em flagrante. Uma contradição em termos, pois se é flagrante, é porque não precisa de mandado. Ou se tem mandado, é porque não foi um flagrante. Ou seja, o único crime flagrante nesse caso foi o abuso de autoridade do ministro. Mas enfim, depois de algumas semanas, a defesa de Daniel acabou conseguindo que ele fosse para a prisão domiciliar. Porém, passados alguns dias, Moraes alegou, sem apresentar provas concretas, que o deputado havia violado a prisão domiciliar. E assim ordenou que ele fosse novamente recolhido. E ainda arbitrou uma fiança de R$100 mil para sua liberação. No entanto, como expliquei, o ministro havia considerado seu suposto crime como sendo inafiançável, visto que se coubesse fiança não seria flagrante e ele não poderia ser preso por conta da imunidade parlamentar. Bom, mas mesmo assim os amigos do deputado criaram uma vaquinha nas redes sociais para pagar sua fiança e por sua vez a vaquinha foi um sucesso. E é aí que vem o detalhe mais pernóstico. Mesmo depois da fiança devidamente paga, Alexandre de Moraes ainda manteve Daniel Silveira preso. Ao todo, o deputado ficou 9 meses preso. Ou seja, a corte que para liberar Lula, um criminoso condenado em 3 instâncias, decidiu que prisão só depois do trânsito em julgado é a mesma que deixou um parlamentar preso por 9 meses, sem julgamento e sem crime tipificado em nosso Código Penal. Mas enfim, o fato é que Alexandre de Moraes vem sistematicamente desrespeitando a legislação e a Constituição. Se ele fosse um juiz de uma vara qualquer da nossa justiça, suas sentenças não passariam na instância que estivesse acima dele. Mas Moraes nunca foi um juiz de carreira, e sim um advogado de meia pataca que advogou para uma organização, que eu não posso falar o nome, para que não aconteça comigo o que aconteceu com Daniel Silveira. Só que agora este advogado ocupa uma cadeira na mais alta corte da nossa justiça. Sendo assim, não tem absolutamente ninguém acima dele para brecar suas sandices. Como muito bem disse o brilhante J.R. Guzzo em seu artigo para a Gazeta do Povo, o ministro Alexandre de Moraes tornou-se uma espécie declarada de fora da lei jurídico. Se ele decidir amanhã ou depois que o triângulo tem 4 lados, vamos ter um problema. O Brasil será em todo o mundo o único país com o triângulo quadrado.
pois nenhum dos seus 10 colegas fará a mínima objeção a seu despacho, como não fez até hoje para nenhum dos absurdos que o ministro pratica de forma serial. Bom, mas como insisto em falar aqui, eu acredito que a tirania de Moraes está perto do fim. E é justamente por isso que ele está intensificando suas ações. Isso se chama desespero. Ele sabe que ano que vem o Senado será renovado, que boa parte da população está empenhada a colocar na principal casa legislativa senadores com coragem e que não tenham o rabo preso com a justiça para enfrentar os togados, pautar os pedidos de impeachment e acabar com o ativismo judicial que corrói o país. Fora que a imagem de Moraes nas cortes internacionais não está muito boa. Ano passado, a Interpol não atendeu seu pedido para incluir os chamados bolsonaristas na sua lista de procurados. A entidade, que reúne representantes da polícia de cerca de 200 países, deixou de fora da tal lista vermelha Alan dos Santos e também o caminhoneiro Zé Trovão, que na época estava foragido. Depois disso, Moraes ordenou a extradição de Alan dos Santos, mas a justiça americana não permite que alguém seja extraditado por um crime que não existe em seu território. Bom, mas além de ter tomado um bypass da Interpol e da justiça americana, não podemos esquecer que ano passado o advogado de Daniel Silveira denunciou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos todas as arbitrariedades que seu cliente estava sofrendo. E no dia 6 de novembro, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil recebeu um pedido da Corte Interamericana para atualização de informações sobre a prisão do deputado. E por uma incrível coincidência, 2 dias depois, Moraes revogou a sua prisão. E agora o Brasil está acompanhando Daniel Silveira peitar um ministro como ninguém jamais peitou. Ele se alojou no recinto da Câmara dos Deputados, fez diversos pronunciamentos, concedeu entrevistas e disse claramente que não irá cumprir as suas determinações ilegais. E detalhe, Daniel tem a lei a seu favor, a opinião pública a seu lado e tudo isso em ano eleitoral. Ou seja, a situação está ficando insustentável para o ministro da cabeça de ovo. Desta vez, o parlamentar tem grandes chances de êxito com uma eventual sustação da ação penal por parte da Câmara, e assim colocar Moraes no seu devido lugar, isto é, abaixo da Constituição. Isso, claro, se a Câmara não se acovardar, pois se a Casa Legislativa permitir que Moraes casse Silveira dentro de suas dependências, aí pode entregar logo a chave para o ministro. Será o fim de qualquer resquício de Estado de Direito e de ordenamento jurídico que ainda temos. Por isso, faça pressão no seu deputado. Encha a caixa de e-mail de cada parlamentar do Congresso Nacional exigindo a liberdade de Daniel Silveira, pois hoje a liberdade dele é a nossa liberdade. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @Luiz Camargo Vlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu!